Amém. Opa. Boa noite mais uma vez a todos. Muito bom receber cada um dos irmãos aqui. Quero convidar você a se colocar de pé, você que quiser e pode. Vamos exaltar e glorificar o nome de Deus nessa noite. Que você possa erguer a sua voz em louvor e adoração ao nosso Deus. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu Grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós e da graça de Deus, meus irmãos. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, Jesus, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, igreja, até que Ele venha, até que Ele venha.
Até que o Senhor venha, que possamos proclamar o Evangelho de Deus em atitudes, palavras, ações, que possamos glorificar a Deus com nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia. Ei, 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 oh, ei, 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 oh, ei, ei, oh, ei, ei, oh. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. ei, 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 oh, ei, 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 Oh, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero Ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. vou louvando o seu nome, Porque eu sinto, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. ei, 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 Oh, ei, 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 oh, eu vejo. Eu quero ver agora o seu poder, junto com as palmas, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Não quando esperamos talvez coisas espetaculares, aconteceu uma explosão aqui, algo radical da presença de Deus, algo incrível, de repente como aconteceu um manifestar aqui, mas a gente quer saber como você trata o teu esposo, a tua esposa em casa, como você trata as pessoas mais próximas a você, como o amor é manifestado na sua vida. A manifestação da glória do Senhor estão nessas coisas também. Nós vemos isso em Gálatas, quando ele fala sobre o fruto do Espírito: amor, mansidão,
domínio próprio, quão difícil é isso, né? Paciência, longanimidade, bondade, fidelidade. Como você tem buscado a manifestação da glória de Deus? É nisso que eu penso também quando eu penso na manifestação da glória do Senhor, meus irmãos. Que possamos buscar, eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui na nossa igreja, na nossa vida, no como nós nos comportamos e vivemos, o quanto o Espírito Santo impacta isso na nossa vida. E nessa próxima canção, que possamos ter, nós temos a oportunidade de trazer os nossos dízimos, nossas ofertas, a cesta do amor. Nós esquecemos aí de trazer a cesta do amor aí, que possamos lembrar também. Quem lembrar de falar no grupo aí, tô aqui no mercado, vamos lembrar aí da cesta do amor, a gente trazer um óleo, um arroz, macarrão, café, um leite, bolachinha. E também nós temos os dízimos e ofertas, meus irmãos. Nós temos a oportunidade de trazer aqui, temos o Pix QR Code lá atrás também. Dizer
somos gratos, Senhor, por tamanho amor sobre nossas vidas. Ouso me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Situação que parece que não dá para sair mais, quando as coisas parece que não andam mais. Para quem eu corro? O que é o meu refúgio? Para onde eu me derramo? Que possamos nos derramar no melhor lugar do qual nós podemos nos derramar, que é aos pés da cruz, que é aos pés do Senhor. Que esse venha a ser o seu primeiro pensamento quando as coisas não forem bem. Você venha buscar o Senhor, que somente nele nós vamos encontrar refúgio. O mundo vai nos dar um refúgio passageiro, mas o Senhor nos dá um refúgio eterno. Porque esse mundo vai se acabar, esse mundo vai se findar, mas o Senhor, Ele é eterno. E assim que possamos nos derramar também em dias bons com o Senhor, que possamos escolher sempre a boa parte dessa vida que é Deus. E Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelos dízimos e ofertas. Obrigado a Deus porque o Senhor tem cuidado da sua igreja. Continue abençoando a tua igreja, trazendo sustento e nos abençoando, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Teu valor
disseste. A ela essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava a seus pés e disseste. A ela essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava a seus pés e disseste. A ela essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava a seus pés e disseste. A ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava a seus pés e disseste. A ela essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava a seus pés e disseste. A ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Nossa vida, ó Deus, é tua. Assim como Maria, ela tirou o seu tempo, tirou ali das suas... daquilo que ela tinha guardado para comprar aquele perfume, então, para te perfumar, ó Deus, Jesus. Queremos, ó Deus, sempre guardar a melhor parte da nossa vida, o nosso tempo, para escolher aquilo que é o melhor, que é o Senhor, ó Deus. Que possamos encontrar esse verdadeiro tesouro e reconhecer esse verdadeiro tesouro que é o Senhor, ó Pai. Acorda o nosso coração, tira as escamas espirituais dos olhos que nos cegam, ó Deus, para Ti, e faça-nos enxergar todos os dias a Sua glória, o Seu poder, ó Deus. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, ó Deus. Amém. Você pode se assentar, igreja. A bateria do meu pedal aqui acabou bem na última música. Que bom, né? Glória a Deus. Vamos orar pelos kids, pelo pastor Lucas, que vai estar pregando essa noite. Vamos lá. Senhor Jesus, peço que o Senhor possa estar instruindo, Pai, os teus servos que estarão ministrando a sua palavra. O pastor Lucas aqui na igreja conosco e a Esther lá atrás com as crianças. Que esses dois momentos sejam momentos bem proveitosos, que a Tua palavra venha penetrar nos corações de todos nós, que possamos, ó Deus, como falei mais cedo, sairmos daqui transformados pela Tua palavra, Jesus, e compreendendo que o Senhor é o Senhor, o Salvador da nossa vida, e que somente dependemos do Senhor, Deus, para nos achegar a Deus. Peço, Deus, que Tu possa derramar, Pai, o Teu bálsamo na Sua igreja, e que possamos, ó Deus, crescer, Pai, em graça e em verdade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Jonas.
Som, oi. Boa noite a todos mais uma vez. Hoje estamos aí no louvor e na mensagem, mas glória a Deus por isso. Queria agradecer ao irmão da Iris aí que nos visita. Como que é o nome dele mesmo? Ivo. Seja muito bem-vindo hoje aqui, senhor Ivo. O senhor é bem-vindo. Queria justificar aí a ausência do pastor Cláudio. Ele tem uns 3 cultos que ele não vem aí, mas em um deles ele estava a trabalho, ele teve que fazer uma viagem, não tinha como aí ele estar aqui. Agora ele tirou um tempo de férias do trabalho, né, para dar uma descansada, para voltar com tudo na Editora Esperança. Vocês sabem aí que a editora suga bastante ele. Queria pedir uma ajuda com o pessoal com o nosso slide. Só para soltar aí que aqui, se der tudo certo, eu faço o resto. Se aparecer aqui. Meus irmãos, nós estamos aqui numa pequena minissérie em Jonas, um personagem muito conhecido aí por todos nós. Jonas, um jovem aí, um rapaz que foi enviado por Deus, chamado por Deus para estar indo a Nínive. Nós discutimos sobre isso no domingo passado. E antes de começar, eu só quero relembrar um pouquinho, antes da gente chegar no capítulo 2, eu quero lembrar com vocês como que Jonas ele chegou até aqui. No capítulo 1, esse homem ele foge do chamado de Deus, ele desce para Jope, vai ao porão, desce ao porão de um navio, ele afunda em um sono espiritual, e sua fuga ela termina no mar, né? Então ele desce para cá, Deus só mandou ele vir aqui, 800 quilômetros, é muito ainda, né? Mas ele prefere pegar um mar e ir embora lá para Tarsis, onde hoje para nós é a Espanha. Na época não era Espanha, mas como se fosse na região da Espanha. E não se sabe aonde mais ou menos aconteceu toda essa situação, mas a sua vida termina, a sua trajetória termina no mar, em algum lugar, comido por um grande peixe, engolido por um grande peixe, né, no oceano. E o capítulo 2, ele começa quando Jonas já não tem mais controle nenhum da situação. Até então ele conseguia, né, vou fugir, Deus chamou ele só obedece uma coisa a Deus. Ele estava deitado, Deus fala para ele, ele levanta, só que ele não vai para Nínive, onde Deus havia mandado ele ir. E é nesse cenário que Jonas, de repente, quando tudo está perdido, que Jonas ele ora de modo como se tudo está perdido, né? E a oração tem uma forma de salmo, essa oração dele. Isso faz sentido porque a playlist do Spotify, do YouTube de Jonas, que tinha no pendrive dele, era os cânticos dos salmos. Era isso que ele consumia, era isso que ele tinha. Então a sua expressão ali de louvor se parece um pouco com os salmos. Então muitos salmos começam assim: em meio à minha angústia profunda, eu clamei ao Senhor. Salmo 120, no verso 1, diz isso. As cordas da morte me envolveram. Salmos 18, verso 5. Lamentações também ecoa essa experiência. Do fundo do abismo eu clamei ao teu nome, ó Senhor. Lamentações 3, 55. Mas no caso de Jonas aqui não é uma linguagem poética, algo assim, eu estou passando uma dificuldade aqui em casa e nas profundezas do abismo da vida eu estou, Senhor. Ele está literalmente nas profundezas do mar, na profundeza do estômago de um grande peixe ali, está no ventre de um grande peixe. E ele se encontra numa angústia ali, desesperado. O que eu vou fazer no fundo do mar, dentro desse peixe aqui? Eu vou apodrecer aqui, não tenho o que fazer. E no início, logo, Jonas ele reconhece uma coisa essencial. Tu me lançaste no profundo, no verso 3. E ele entende que nada daquilo que aconteceu por acaso. Deus ele continua soberano, mesmo na disciplina. E isso nos lembra que até as angústias, quando estão nas mãos de Deus, elas têm um propósito para o nosso bem e para a glória dele. E eu quero ler com vocês o Jonas capítulo 2,
no verso 1. Você que já está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo. Eu tenho até uma... Isso. Diz assim, minha versão é NVI. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntes formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta à sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida, verso 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Verso 10, o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Eu só não passei aqui, senão ia dar todo o spoiler do restante do meu slide aqui, mas tem até o verso 4 ali. Mas você pode ir acompanhando na sua Bíblia e aqui também. Mas, meus irmãos, quando tudo está perdido, do fundo do abismo, Deus ele ainda ouve uma oração. Ele ainda ouve a nossa voz. Do verso 1 ao 4 aqui, a gente vê que Jonas ele ora quando não dá mais para fugir. Não tem mais o que fazer. E começa com uma das frases mais surpreendentes do livro aqui. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, no verso 1. Ele não ora no conforto da sua casa, lá, nem no controle da situação, mas no limite da sua vida ali. Quando toda a rota de fuga foi encerrada, ele não vê outra alternativa senão clamar a Deus. No capítulo 1, ele desce a Jope, ele desce ao porão do navio, ele adormece ali, e no verso 3 e 5, e agora no capítulo 2 ele chega no fundo. Não dá para ir para mais longe, só se ele, morresse ali, né? E finalmente ele ora, e ele mesmo reconhece: no meu desespero, aqui, quando não tem mais o que fazer, eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Jonas capítulo 2, verso 2. E ele fala Sheol também ali. Sheol tem essa ideia de profundeza, de abismo, lugar dos mortos, sepultura, usando às vezes também até como inferno, né? Sheol é usado para fazer esse paralelo também. E essa oração dele nasce da angústia. Não é uma oração bonita, planejada ou litúrgica, é um clamor, como em outros textos da Escritura. O clamor sincero, ele precede a resposta divina. Temos exemplos como este em Salmo 18, verso 6, Salmo 120, verso 1, como eu disse, já mencionei aqui. E a gente vê que a disciplina de Jonas foi profunda, mas não foi silenciosa. Ele sofreu uma disciplina assim grotesca. Jonas descreve a sua experiência com imagens de morte e separação. Ele diz: lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Então, você que foi em ondas agitadas aqui, ondas que são fortes, você vê, já tomou um caldo. Eu, o Davi, ali, a Rebeca, a gente teve a oportunidade de ir. A gente teve um tempo ali de sobra nessa viagem missionária. O irmão João também foi, mas eu não sei se ele chegou aí na praia de Itapuama. Ele foi, mas não sei se tomou banho no mar ali, né? É uma onda, a gente foi de noite tomar banho no mar de Recife, lá de Itapuama. É um mar muito brabo ali. A gente estava lá, assim, de repente você estava na beirinha, assim, o negócio te jogava para baixo. Você levava um tombo, ele te derrubava. É um negócio terrível.
E digamos ali que o Senhor não estava jogando a sua ira sobre nós ali, como fez com Jonas. Imagina o que Jonas ali, o que é um mar todo agitado, turbulento por si ali. E eu imagino esse mar sendo mandado por Deus ali, porque é para pegar o meu filho ali que está me desobedecendo, que fugiu de mim. Imagina o que Jonas passou naquela situação. Eu gostava muito de ir em rios em Paran. Eu já contei altas vezes sobre rios aqui que eu gostava muito de ir. E numa dessas eu tinha ido com uns amigos, tinha acabado de chover, pai e mãe tinham falado para não ir, mas insisti. A gente foi, parou de chover meia hora depois, achava que o rio já estava de boa, assim, mas o rio continua forte. A gente tem exemplo aqui desse córrego aqui, né, que passa aqui, fica muito forte, muito perigoso. Se alguém cair ali, é um negócio turbulento. E a gente foi no rio, a gente pulou, assim, quando eu fui um dos primeiros, assim, animados. Eu tinha pulado num lugar que estava muito fundo, assim, e a gente procurava isso, por águas fundas, né? A gente não queria rio rasinho, a gente queria pular de ponta, pular com tudo, assim. E numa dessas eu pulei, e eu acho que eu já compartilhei com os irmãos aqui. Aí quando eu tentei chegar ao fundo eu não consegui, mas eu tentei subir e eu não chegava o que está acontecendo. Meu Deus, eu cheguei a pensar, nossa, é assim que eu imaginei meu corpo descendo o rio abaixo, assim, me encontrando, e que é isso, tentava, até que eu cheguei assim, eu gritei, pessoal, não pula, pelo amor de Deus. E quando a gente foi olhar, tinha alguns redemoinhos, assim, né, o redemoinho estava aqui, eu pulei aqui, a correnteza me levou para lá, provavelmente eu fui levado, mas não era algo, nossa, demais, mas tinha alguns redemoinhos, assim, né, de rio, assim. E eu imagino Jonas, assim, nessa situação. Deus, isso é uma situação, vamos dizer assim, natural, que Deus permite isso, mas Deus ali, estava ali na intenção mesmo, ali, de pegar Jonas. Jonas viu que não foi por acaso, nem apenas os marinheiros que quiseram jogar ele ali, foi o próprio Deus quem conduziu ele até aquele lugar. Isso não foi um abandono de Deus, um castigo de Deus para Jonas, foi uma disciplina de Deus em Jonas. Hebreus, no capítulo 12, no verso 6, diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem Ele tem e aceita como filho. Então, Jonathan, Rebeca, irmão João, Angelino, todos os irmãos aqui, Deus, Ele é um pai. Como um bom pai, Ele disciplina os seus filhos também. Então, vamos a reconhecer a disciplina do Senhor. Não vamos a ficar... o filho às vezes dá uma murmurada, né? Mas a disciplina de Deus para nós é para o nosso bem. Que possamos entender isso. E Jonas passa por essa disciplina. No verso 4, ele expressa o seu maior medo espiritual da sua vida. Ele diz assim no verso 4: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. A tradução ECA, a edição contemporânea de Almeida, diz assim: banido estou, nesse versículo 4, banido estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Indica um arrependimento e um propósito sincero de voltar a adorar a Deus de todo o coração no templo. A versão bíblica de Berkeley sugere ainda mais essa ideia. Jonas declara: eu fui expulso das suas vistas. Mas parece que ele ainda tinha fé de ser salvo da morte, pois ele proclama assim: mas verei novamente o teu santo templo. O comentarista Bacon, aí, um nome engraçado, ele diz que não há como saber qual dessas traduções expressam o que ele estava sentindo, exatamente o sentimento do profeta ali, nas águas profundas. Mas todas são claras em mostrar que ele tem um desejo de voltar a adorar o Senhor, que ele expressa que ele está arrependido de ter fugido do chamado divino também, que ele quer voltar aos braços do Senhor. Com isso, nós percebemos que... Eu não tinha colocado meu tempo aqui, vai contar a partir de agora, brincadeira. Com isso nós percebemos que o fundo do poço, ele não cancela o acesso à graça. Quando a gente está no fundo do poço, quando as coisas não vão bem, não cancela o nosso acesso à graça. A disciplina de Deus não vai eliminar o acesso a Ele, a Deus.
Jonas ora apesar da disciplina. Apesar da disciplina, Jonas, ele ora dentro dela, na disciplina. E mesmo disciplinado, quanta palavra disciplina? Ele ainda espera. Ele ainda espera. No capítulo 1 nós vemos o silêncio rebelde de Jonas. Eu não quero saber de levar a palavra para aquele povo de Nínive lá. Ele fica em silêncio, ele foge. E tanto que ele não queria que ninguém de Nínive fosse salvo, mas a turma daquele barco que estava lá, que a gente conversou aqui, que eram pelo menos assim 100 pessoas que estavam naquele barco, dado a distância que o barco ia, eram todos idólatras ali. Nenhum adorava a Deus, porque cada um começou a clamar ao seu próprio Deus ali. E no final de tudo eles fizeram votos com Deus, e entregaram sacrifícios a Deus, e fizeram votos a Deus, e viraram, vamos dizer assim, crente, né? O que Jonas não queria fazer estava acontecendo ali. A mensagem do Evangelho de Deus, sobre Deus, sendo pregada. No caso, ele estava indo lá para pregar sobre ira de Deus, né? Para que eles se arrependessem. Mas pessoas que não eram crentes estavam sendo convertidas naquele barco. Jonas, no silêncio, fica em silêncio no capítulo 1. Mas isso dá lugar a uma oração quebrantada aqui no capítulo 2. O Deus que fechou as portas da fuga de Jonas é o mesmo Deus que mantém aberta a porta da graça. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha sido rebelde até aqui em alguma área de sua vida. Talvez você nunca tenha orado com sinceridade. Talvez você tenha ranço, rancor de alguém. Talvez até mesmo um irmão na fé de você, seu. Ou nem precisa ser um irmão na fé, alguma pessoa do seu convívio social, do seu trabalho, da sua escola, faculdade. Mas Deus te está dando uma oportunidade para você hoje clamar a Ele e orar com sinceridade. Uma oração com o coração quebrantado. Assim como Jonas estava lá também com esse ranço, né, de outras pessoas, Deus nos convida a ter um coração quebrantado e a orar, buscar a Ele. Você tem sentido talvez que Deus tem te chamado para um período de disciplina? Você tem passado por um período de disciplina? Ou águas conturbadas e o que fazer? Né? Talvez uma dificuldade de você ter trocado de escola. Poxa vida, que chato. Trocado de trabalho. Ou alguma outra situação. O que fazer? Isso não são situações de disciplina, né? Mas a gente se sente conturbado, né? Às vezes. Ainda é tempo de orar. Mesmo nesse tempo. Não é tempo de fugir, ignorar, virar as costas. Descobrimos aqui que mesmo tendo errado, fugido de Deus e caído na boca do peixe, Deus ainda ouve. Ainda é tempo, ainda dá para orar e buscar a Deus. Ele ainda ouve. Meus irmãos, quando tudo está perdido, a salvação pertence ao Senhor e não ao nosso controle. No verso 5 ao 7, a gente vê que é interessante a gente pensar que Deus ele permite a gente ir aos limites das nossas forças e nos mostra que a salvação nunca esteve em nossas mãos. A salvação. Não dá para eu ajudar a Deus de alguma forma. É somente de Deus a salvação. E a gente vê que na descida, Jonas perde totalmente o controle da vida. Jonas descreve a sua experiência com uma linguagem intensa, quase sufocante. As águas me cercaram até a garganta, o abismo me envolveu, as águas marinhas enrolaram a minha cabeça, no verso 5. E o texto não retrata apenas um perigo físico, mas uma realidade existencial. Jonas está cercado por todos os lados, sem rota de fuga, sem alternativa, sem ter o que fazer. A sensação é de afogamento total, e essa linguagem ecoa os salmos de lamento, onde o sofrimento é descrito como alguém que está sendo tragado pelas águas.
Isso é Jonas citando o momento, provavelmente, que ele passou ali, de ter passado na tempestade também, tanto num lado poético, quanto num lado intenso e sincero. O mar estava violento, na medida que jogaram ele, ainda deu tempo da água pegar ele, jogar ele para lá, para cá, ele ir para o fundo. O mar estava agitado. Imagina você, tá no mar, assim, eu não sei como estava o tempo, se estava escuro, se estava de dia, ou eu não percebi, que eu não notei. Mas imagina, quando meu pai em casa ele dava aula de hidroginástica, ele fez um investimento lá para ele ter uma piscina em casa, lá em Paranhos. E aí, até ele parou, depois nem deu mais, e ficou lá a piscina, né, pra gente brincar e tal. A gente demorou tanto tempo para fazer aquela piscina, e todo dia de manhãzinha cedo, vamos lá, cavar buraco e tal, jogar massa, concreto, fazer esqueci como fala, que é um traço de concreto, é isso, né? E um monte de coisa, assim. Nossa, eu falava assim, eu vou tomar banho todo dia nessa piscina, de 5 horas da manhã eu vou levantar e pular nessa água aqui. Você acha que isso aconteceu? Nada. Mas eu tive uma experiência assim que aí ele jogava uma lona por cima, uma lona especial lá, e eu gostava muito de ir ponta a ponta assim na piscina, né? E aí um dia que estava jogada assim a lona e ficava tipo em cima da água, eu pensei, nossa, acho que eu vou fazer embaixo disso daqui assim, né? E aí eu fui assim, eu fiz isso tal, aí eu me virei assim, olhei para cima, ou olhei para toda a piscina, olhei para cima, eu me desesperei assim, nossa, tudo fechado, se eu levantar aqui e pega uma pressão, né? Eu olhei para o final assim, eu vi meio escuro assim, né? Deixava escura a piscina, eu entrei meio que num desespero, tentei ir para os lados assim, e eu estou vivo, né? Graças a Deus. E imagina você ser jogado num mar violento. É um mar que está sendo agitado pela ira de Deus ali, de repente você olha para aquela imensidão assim, escura do mar, mesmo de dia ou de noite, né, o negócio é escuro, o desespero que dá. Então Jonas ele está aqui citando no verso 5 ao 7 ali, o seu desespero, aquilo que ele passou e viveu na pele. Jonas ele cita isso aqui e ele não está mais agora correndo de Deus, ele está sendo alcançado por Deus. A descida é iniciada no capítulo 1 e chega ao seu ponto mais profundo agora. O profeta que tentou controlar o seu destino, sua missão e até a geografia da vontade divina, agora ele reconhece que ele não controla sequer nem a sua própria respiração, não tem o que ele fazer. E no verso 6, a imagem se aprofunda ainda mais. Ele diz, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. E essa expressão base dos montes aponta para a expressão, para o lugar mais baixo concebível na imaginação hebraica. O extremo da descida. As trancas da terra aqui evocam a ideia de prisão definitiva, de algo fechado e sem possibilidade de retorno. Jonas ele se vê como alguém encerrado na morte, sem poder humano para se libertar. E a gente pensa assim, existem aqueles problemas que a gente vê, a gente passa que, poxa, que difícil, né? Às vezes, sei lá, vou mal numa prova, eu faço uma prova de concurso, eu quero me dar bem no trabalho, e de repente eu levo uma chamada de atenção do meu chefe, ou sei lá, alguma situação difícil que a gente passa, uma doença, que, enfim, a gente vai vendo que com o tempo a gente consegue melhorar, a gente vê um caminho assim que dá para resolver. Mas existem aqueles power problemas assim, que você vê, o que eu vou fazer? Opa, isso, o que eu vou fazer agora? Não dá mais para fazer nada, e agora? Então você imagina alguém sendo soterrado sobre escombros de um prédio que caiu. A gente vê que teve uma notícia no Rio de Janeiro de uma menina que ficou soterrada lá, ela ficou chamando, gritando. Eu não sei qual que foi o fim dessa história. Ela está viva. As pessoas, eu fico lembrando da 11 de setembro, onde aconteceu a queda das Torres Gêmeas lá, e muitas pessoas, tem filme de policiais que ficaram embaixo de escombros, pessoas que foram soterradas, a gente vê outras coisas, um barco que afundou, você afunda com ele lá no mar, e de repente você fica preso, né, numa bolha assim, né?
lá no fundo do mar, não tem o que fazer. Se você sair, a pressão do mar vai te esmagar. Ou se não, até você chegar lá em cima, o quanto você aguenta a respiração, você chegar até o alto. Uma pessoa deriva no mar, né? Eu peguei aqui, esse aqui é um ponto Nemo, é o ponto onde você vai estar, o lugar mais longe da Terra que você vai estar de seres humanos. Tem uma boiazinha aqui, um negócio aqui que significa que é o ponto Nemo, um negócio assim. Imagina, você olhar para o lado do mar, você está sozinho, o que eu vou fazer? Enterrado vivo com um desmoronamento, deslizamento, ou uma avalanche, né, no meio da natureza, sem estar ninguém por perto. Você vê histórias aí de esquiadores que de repente estão, né, no esporte ali e caem em um buraco assim, não consegue sair. Aí de repente o cara filmando, o que está acontecendo aqui? Quem está aqui e tal? Você está aqui há quanto tempo? O cara é salvo por um milagre assim. Ficar preso no meio de cavernas estreitas, aqui são ideias que aconteceram realmente. Essa aqui eu não sei se alguém ficou preso aqui, mas isso aqui aconteceu de verdade. Um homem que morreu assim numa caverna, gostava de fazer esse tipo de esporte, ele não soube mais o que fazer, não teve mais o que fazer. Furacões, né? A gente está vendo que a gente está sendo rodeado aí por esse tipo de catástrofe. Alerta severo no celular, né? Não sei quantos aqui receberam esse alerta no celular ontem. Eu fiquei, acho que muita gente pensou, estou num filme aqui, vai cair o dilúvio, né? O que está acontecendo? A gente esperou, assim, pelo menos na minha região não aconteceu nada muito. Já teve ventos mais fortes lá, a nossa parede não, a janela fica balançando lá. Depois a gente conversa sobre isso, né? Mas existem os power problemas que você pensa, meu Deus, e agora? Eu me senti num power problema quando eu estava naquele rio lá, que eu falei que eu nadava e não chegava. Eu achei que, enfim, estava naquele redemoinho e o que eu posso fazer? É esse nível de problema que Jonas estava. Ele estava no fundo do mar, tipo aqui, né? Só que é dentro de um peixe, né? De um grande peixe. Toda ilusão de controle desaparece, não tem mais o que fazer. O profeta Jonas, que tentou controlar sua missão, ele percebe que os passos de homem não estão mais sob o seu domínio. A experiência de Jonas deixa claro que fugir da vontade de Deus não resulta em autonomia, mas em escravidão. Então paremos de achar que nós somos a borracha que apaga as vontades de Deus, ou aquilo que controla a soberania de Deus. É o ser humano finito contra um Deus soberano. Se Deus quiser, Ele faz a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer. Deus controla até o coração do faraó, que a gente vê lá, porque não vai controlar o nosso coração também, né? Induzir o nosso coração. É uma linha tênue, meus irmãos. Eu não quero caminhar nem trocar ideia aqui sobre, ou um paradoxo, né? Sobre livre-arbítrio, soberania de Deus, mas quero deixar isso aqui para nós. Eu não quero trazer uma discussão aqui grave entre nós aqui. Mas a gente vê que a salvação, meus irmãos, procede somente da ação graciosa de Deus. É exatamente nesse ponto de total impotência que Jonas reconhece a intervenção divina na parte B do versículo. Pode passar uma para mim? Acho que eu perdi o controle aqui de ser humano. Eu preciso das mãos do Beto agora. Mas tu, ó Senhor meu Deus, tiraste da sepultura a minha vida. No verso 6, ali na parte B. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Jonas, ele não apresenta a sua oração como uma causa da libertação, né? Eu me libertei, eu consegui, mas como uma resposta à oração, a resposta à ação de Deus. A salvação dele é a resposta da ação de Deus. Ele reconhece que sua vida estava perdida e que somente o Senhor poderia resgatá-la. E essa linguagem tirar da sepultura é recorrente nas Escrituras. Para descrever o agir soberano de Deus que livra da morte e restaura a vida. A gente vê Salmos 30, verso 3, Salmos 103, no verso 4. E aí vem o ponto de virada do texto, no verso 7, que ele diz assim: quando a minha vida já desfalecida, eu me lembrei do Senhor e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. E essa expressão, quando desfalecia em mim a minha alma,
pode indicar um esgotamento extremo dele. Talvez até inconsciência. Jonas ali foi todo mexido pelas águas. Eu uma vez me machuquei também assim com essa ideia de onda, assim. A gente é ralado, a gente é batido, é levado para lá. Ele devia estar com um torcicolo, o Jonas, não sei. Ainda assim, algo permanece nele diante disso, a lembrança do Senhor. Isso é a graça preveniente. Jonas, ele não encontra Deus, ele se lembra de Deus. E esse movimento sempre acontece nas Escrituras. O povo se esquece do Deus no conforto, mas se lembra dele na aflição. A gente vê isso muito, eu tenho feito a leitura em Juízes. Às vezes a gente fica meio... Eu entendi também, né? A gente vai relembrando as coisas, porque a gente fala às vezes para o crente novo começar no Novo Testamento e tal. É um negócio assim... Meu Deus do céu, é muito sangue e tal. O povo tá bem, tá de boa, começa a adorar outros deuses, o negócio pega fogo para eles, eles se recorrem para Deus de novo. E vai nesse loop, né? Isso acontece muito nas Escrituras. A lembrança do Senhor precede então a restauração, porque a salvação começa quando nós reconhecemos nossa total dependência. Então, meus irmãos, quando nós lemos essa passagem, é fácil a gente pensar num profeta lá dentro do peixe, mas a pergunta do texto não é onde Jonas estava, é o que Deus estava fazendo com ele. A gente vê que a leitura, o Bacon ele também disse aqui, que a leitura de toda essa passagem de Jonas é como você vê uma situação aos olhos de Deus. Deus olhando, você vê toda essa história de Jonas aos olhos de Deus. Então o livro de Jonas aqui não é sobre Jonas, mas é sobre como Deus ele agiu com essa desobediência de Jonas ali. Quantas vezes nós também tentamos controlar tudo, controlar decisões, controlar o futuro, controlar até mesmo a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que está conseguindo, está dando certo, mas muitas vezes Deus ele permite que a vida nos leve ao limite das nossas forças, não para destruir a gente, mas para nos ensinar uma coisa essencial. A salvação ela nunca esteve nessas mãos frágeis de seres humanos pequenas que nós temos aqui. Nunca esteve em nossas mãos. Talvez você não esteja cercado por águas agora, mas por dívidas, por culpa, por um pecado que se repete ou por um cansaço que não passa de jeito nenhum. Talvez seja essa as suas águas. Uma crise de uma situação, uma enfermidade que você esteja passando, sofrendo por coisas do passado, pecado, cansaço profundo da alma. Talvez a sensação seja, não tem saída, não tem ar, eu não tenho controle, não tenho o que fazer. E é exatamente aí que Jonas chegou, nesse ponto máximo, assim, o que eu faço? Eu não tenho o que fazer. O texto nos ensina que quando todo o nosso controle cai, Deus ele não vai junto com o nosso controle caindo assim. Deus ele não se despenca, ele não se assusta. Nossa, o que eu faço? Me perdi aqui também junto com você. Ele está lá, segue firme. Deus ele continua. Porque eu oscilo e Deus permanece. Eu lembro dessa mensagem, lembrei dela agora. Eu oscilo e Deus permanece. Deus ele continua. Quando Jonas não tem mais forças, quando a alma desfalece, ele ainda consegue se lembrar do Senhor. É como se fosse a sua válvula de escape. E essa deveria ser sempre o nosso refúgio. Isso não é mérito humano, isso é a graça de Deus. E Deus não espera que a gente chegue forte até Ele. Então, esse é o conselho que você deve dar para alguém. Ou é isso que você tem que fazer. Você não tem que esperar, eu vou esperar minha vida ficar boa, vou esperar eu me alinhar aqui. E não é o meu tempo ainda de correr para Deus. Não está na hora de correr para Deus. Gente, a gente tem que buscar Deus. Né? Esse é o conselho que você tem que dar para as pessoas. Buscar Deus enquanto você pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Porque vai chegar um momento que Ele não vai dar para invocar mais Ele, não vai adiantar mais invocar. Ele não vai estar mais perto a ponto de nos ajudar. Não é universalismo, depois dessa vida todo mundo vai ser salvo, tem jeito para todo mundo depois dessa vida. O homem foi dito para morrer uma vez somente, depois vem o julgamento. Hebreus nos diz isso. Eu fiquei em choque numa experiência com um repentista lá no Nordeste.
Pregar o evangelho também é você falar a verdade. O evangelho dói também. E ele falou assim, exatamente essa frase: não adianta, o que adianta, né? Você tá aqui, falar que você está com Deus, tal, e falar que existe. Aí ele citou, é um contexto muito católico lá, que tem uma segunda chance depois da vida, tem uma questão de purgatório. E ele citou até mesmo uma frase de um padre, não lembro qual padre que era. E ele falou: e adianta ficar bebendo, enchendo a cara, e agora por acaso no céu aceita lixo? Ele falou bem assim: o homem foi dito morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. E tinha umas pessoas assim, meio assim: mas que negócio que esse cara está falando, isso aí está errado, né? Eu pensei que o pessoal ia partir para cima do homem lá, mas... Enfim, essa é a chance da gente correr para Deus agora. É isso que nós temos que pregar. Arrependam-se, povo da terra, corram para Deus enquanto ainda se pode procurar e buscar a Ele. E Jonas, ele aprendeu isso no mar, nas profundezas do mar. Nós aprendemos isso muitas vezes no fundo das nossas próprias histórias, né? Mas, como eu disse, Deus, ele não espera que nós... Voltando aqui porque eu perdi. Deus não espera que a gente chegue até Ele... vamos chegar bem para Deus. Eu vou esperar um pouquinho para eu ficar bem com Deus. Não. Esse é o tempo é agora. O tempo era ontem. É para você ir para Deus logo. A salvação pertence ao Senhor justamente porque, se dependesse de nós, a gente já teria se perdido há muito tempo. Então, meus irmãos, quando tudo está perdido, a graça de Deus restaura e devolve ao caminho. No verso 8 ao 10, os versos finais aqui, nós vemos os ídolos que afastam da graça de Deus. Jonas, ele chega agora a uma confissão decisiva no verso 8. Ele diz assim: aqueles que acreditavam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles. Essa expressão ídolos inúteis aponta tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é do Tim Keller, Deuses Falsos, né? É isso. Eu e o Jonathan, a gente estava lendo um pouco no começo, assim, a gente parou, mas é um livro muito, pelo menos os 2 primeiros capítulos que a gente leu junto, assim, foi algo muito enriquecedor para nós. E ele fala sobre esse pequenos deuses que a gente coloca na nossa vida. O celular, coisas materiais, trabalho, o trabalho excessivo, assim, meu trabalho, cabeça no trabalho, tal, cabeça no meu futuro, pensando em aposentadoria demais, o dinheiro. O dinheiro é um negócio que está em tudo, em todas as coisas do nosso mundo, né? E nós somos facilmente levados a colocar, né, pequenos deuses no trono do nosso coração, assim, e priorizar isso. Então, a expressão ídolos inúteis aponta para tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Quais têm sido esses ídolos inúteis na sua vida? O texto deixa claro que o problema dos ídolos não é apenas que eles não salvam, né? Eles não salvam, mas que eles afastam o homem da fonte da misericórdia. Apegar-se a ídolos é como se fosse abrir mão da graça. Não porque Deus a retira arbitrariamente, mas porque o coração se fecha para ela, né? De novo, aquela linha tênue que eu falei, né? Mas colocar esses ídolos nos afastam da graça de Deus, nos afastam da presença dele de certa forma. Mas os filhos de Deus, eles vão permanecer. Os filhos de Deus vão continuar. São ídolos inúteis. C.S. Lewis, um grande escritor daí, ele disse que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil, não vale de nada. E Jonas, ele aprende que ou se confia no Senhor ou se vive preso a vaidades vãs que prometem autonomia, mas entregam escravidão. Busquemos as coisas eternas, não as coisas eternamente inúteis aqui dessa vida. Claro, eu já disse isso algumas outras vezes, não devemos viver com imprudência aqui nessa terra. Devemos ser prudentes, mas busquemos as coisas do céu, ajuntando os tesouros eternos na vida com Deus.
E nós vemos aqui a restauração gerando um compromisso renovado de Jonas aqui. A confissão conduz a um novo posicionamento diante de Deus. No verso 9, a gente vê aqui: mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que prometi cumprirei totalmente, na parte A do versículo 9. Jonas, ele não faz votos para barganhar com Deus, meus irmãos. Isso aqui não é um ensinamento. Promete uma coisa para Deus ali que vai dar certo, mas ele reafirma a sua posição de obedecer a Deus. Deus não é um gênio da lâmpada ou um barganhador, que a gente faz uma coisinha aqui para ele fazer outra coisa ali. Se Deus assim quiser abençoar os seus filhos, e Deus, ele quer abençoar os seus filhos. Se um filho pedir peixe, por acaso ele vai dar cobra, né? Se os seres humanos que cuidam dos seus filhos aqui não fazem isso, quem dirá o Deus, né? O nosso Deus. Então Deus, ele quer sim abençoar os seus filhos, mas não temos esse pensamento de barganha com Deus. E a obediência aqui não é a causa da salvação, mas o seu fruto. Ele não promete algo novo, ele promete voltar ao caminho que ele havia abandonado. Jonas, a restauração espiritual nunca termina apenas em alívio. Ela desemboca em um compromisso. Quando Deus restaura, ele não só livra do perigo, mas ele reposiciona o coração para a obediência. E então nós chegamos aqui ao clímax do nosso capítulo. A salvação pertence ao Senhor. O centro teológico do capítulo está nessa declaração curta e absoluta. A parte B do verso 9. A salvação vem do Senhor, e não de mim, não de nada nesse mundo, não de outros alguns caminhos, mas do Senhor. Essa frase resume toda a experiência de Jonas. A salvação não pertence ao profeta, nem a sua vocação, nem a sua oração, nem a sua disposição interior. A salvação não vem da vontade dele também. Ele não queria até que aquele povo fosse salvo de Nínive. Tanto é por isso que ele foge. A salvação não pertencia a Jonas. Cabia a ele somente ir, falar que a salvação ia caber ao Senhor. Deus ia ver se ia salvar ou não aquela turma. Se aquela turma ia se arrepender. Pertence exclusivamente ao Senhor. Ele ainda salva como quer, quando quer e pelos meios que ele quiser também, mesmo fugindo do controle humano. E essa confissão prepara o terreno para tudo que vem depois. Jonas, ele vai ser enviado novamente, mas agora sabendo que a missão não depende dele e a salvação não está no seu domínio. Ele está entendendo que a salvação é do Senhor, eu estou entendendo, não é minha. Lá dentro da boca do peixe, né, no estômago do peixe. E a gente vê que depois disso que Deus, agindo soberanamente de novo, né, o ponto central desse texto de Jonas, Deus, ele fala e a criação obedece. E o capítulo termina com uma frase simples ali, poderosa, direta. O Senhor deu ordens ao peixe, no verso 10, e o peixe, sim senhor, ele foi lá e vomitou Jonas em terra firme. A gente vê esse contraste evidente aqui. O profeta fugiu da palavra do Senhor, o peixe obedece imediatamente, a criação responde prontamente a Deus, né? Os mares se agitando lá, até os idólatras lá, os descrentes obedeceram a Deus, temeram a Deus ali, enquanto o servo ele precisou ser disciplinado para aprender. O crente ali não obedecendo a Deus, mas depois ele obedece a Deus. Jonas agora está livre, não apenas do peixe, mas da ilusão da sua autonomia. Ele é devolvido ao caminho. Não porque tudo esteja resolvido em seu coração, mas porque Deus é fiel em completar a sua obra. Deus não desistiu de Nínive só porque o filho dele ali desistiu de alguma coisa, né? Ele não ficou um buraco na obra de Deus. Deus, ele vai completar a sua obra. Uma vez eu vi um professor querido dizendo assim: e aí, você vai obedecer ou não vai a obra, o chamado de Deus? Se você não obedecer, vai ficar um buraco na missão de Deus. Não vai. Deus, ele é soberano, ele vai atrás de você. Se ele quiser, ele faz dos jeitos, da maneira que ele quiser. Ele é Deus, ele não vai ser surpreendido pela gente. Então aqui nós aprendemos, meus irmãos, que
fugir da vontade de Deus para evitar dificuldades, fugir da vontade de Deus, igual lá no sertão. A maioria das pessoas, não vou dizer todas, mas eu falo por mim, teve dificuldade de primeira mão na questão de evangelizar, falar de Jesus para a pessoa. Imagina, você sair na rua e falar para as pessoas de Jesus. E esse é um desafio. A gente quis fugir. O meu coração quis fugir, quis evitar. Eu quero ficar aqui na parte da base, que tinha a parte de base lá, que você trabalhava também, né? Fazia as coisas lá, né? Teve o pessoal que mexeu na elétrica, que eu não ia saber mexer nisso. Teve o pessoal que cavou, eu ia saber cavar lá, né? Um buraco lá. E era um refúgio. Isso aí eu vou ajudar. Eu falava, manda eu fazer alguma coisa, mas o evangelizar era mais difícil. O que eu vou falar com essa turma aqui? Mas Deus, Ele dá graça. A gente foi lá com esse objetivo, com essa missão. Deus nos deu as palavras certas. E não viemos a fugir para evitar talvez alguma dificuldade ou desconforto. Mas que viemos aprender também que a graça de Deus é maior do que a nossa resistência. Ela também nos capacita. E a sua missão continua avançando mesmo quando os seus servos tropeçam. Então, Jonas, ele aprendeu que no fundo do mar, né, me perdoem, Jonas aprendeu no fundo do mar o que nunca aprendeu fugindo em terra firme. A salvação não está no controle, nem na fuga, nem na força. Ela pertence ao Senhor. Deus não o tirou do abismo para deixar-lhe confortável, tranquilo, mas para colocá-lo novamente no caminho. Hoje mesmo, Deus, Ele continua ouvindo as nossas orações. Orações que nascem do fundo do abismo. Orações que nascem na sarjeta. Orações que nascem na dificuldade, no desespero. Ele continua salvando quando não há mais saída. Ele continua chamando seus servos de volta à obediência, meus irmãos. Que possamos crer nisso, entender isso, clamar ao Deus, pedir a misericórdia de Deus, que não venhamos a fugir do chamado de Deus. E quando tudo estiver perdido, que possamos olhar para o Senhor, que possamos orar. E eu quero trazer algumas aplicações para nós aqui. Ore antes de tentar controlar. Quando não tiver mais saída. Ore antes de tentar controlar as coisas, antes de tentar tomar decisões impulsivas, fazer planos defensivos ou tentar resolver tudo sozinho. Estabeleça algo prático. Orar primeiro, decidir depois. Aceite a disciplina sem se afastar. Se você está vivendo consequências hoje, não se isole da igreja. E se isso acontecer algum dia, não se isole da igreja. Não fuja da comunhão com os irmãos, da palavra de oração. A disciplina não é um sinal de rejeição, é de filiação. Obedeça rápido. O peixe obedeceu na primeira palavra, a criação obedeceu na primeira palavra. Quando Deus falar, não negocie, não adie, não racionalize, não espere, não demore. Faça. Faça. Mas, Lucas, eu não ouvi Deus falar, não. Não se preocupe, meus irmãos, Ele já nos disse tudo isso nas Escrituras. Confessar pecado, se arrepender, orar mesmo sem vontade, orar sem cessar, a gente lembra dessa passagem. Domínio próprio, né? A gente vê isso no fruto do Espírito. Abandonar ídolos, não terá outros deuses diante de mim. Viver em comunhão com a igreja, anunciar o Evangelho, etc. Obedecer rápido, obedeça ao Senhor rápido, não negocie a sua fé. Está tudo nas Escrituras também. Não cessemos de orar, meus irmãos. Não cessemos de orar. Volta mais um versículo, uma passagem aí, por favor. Isso. Quando tudo está perdido, meus irmãos, não cesse de orar. Do fundo do abismo, a oração ainda encontra um Deus que salva. Pois quando tudo está perdido,
a salvação ela vai pertencer sempre ao Senhor. E Deus vai fazer mais. Amém? Eu quero orar com você. Então, feche seus olhos, apresente seu coração a Deus nessa noite. Senhor Jesus, te louvo e te agradeço por essa palavra que nos alcança. Obrigado por essa exposição em Jonas, ó Deus. Peço que, assim como o teu servo lá, o Senhor nos discipline quando for preciso. Mas também que não venhamos a tardar em orar, tardar em obedecer, ó Deus. Que não possamos tentar controlar todas as coisas, mas que possamos nos alinhar com o Senhor. Que possamos estar com o coração aplanado, com os caminhos aplanados no Senhor, assim como diz o salmista, ó Deus. Mesmo se andarmos no vale de Baca, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha estar nos firmando no Senhor. Que não venhamos, ó Pai, negociar nossa fé com outras coisas do mundo, colocar pequenos deuses em nosso coração, buscar refúgio em outros deuses dessa vida, porque eles vão nos frustrar facilmente. Que possamos buscar as coisas eternas do Senhor e não as coisas finitas dessa terra, ó Pai. Ajuda-nos a estar firmes no Senhor. E se há algum irmão aqui passando por alguma dificuldade, que possamos ser igreja juntos, que possamos estender a mão, nos ajudar em oração, também seja financeiramente, seja materialmente, ó Deus, que possamos ter esse coração desperto a essa situação, ó Pai. Fala aos nossos corações e que quando tudo estiver perdido, que nós possamos olhar para Ti. Amém. Amém. Bom, não sei quanto tempo foi, mas até aqui, desde que eu marquei, foi 37 minutos. Então foi muito, né? Deve ter sido uns 50. Jonathan, meu irmão. Vamos aos avisos? Ó, a gente vai ter um acampa dentro na sexta-feira de carnaval, esse dia 13 de fevereiro. Dia 13 de